Fazer o controle de banda não é difícil, mas tem que se fazer corretamente. Aqui nessa seção, nós devemos habilitar o controle de banda e colocar então as respectivas velocidades aqui em upload e download. A velocidade que você contrata é em megabits por segundo, mas aqui deve-se colocar em kilobits por segundo. Você deve saber qual é a velocidade da sua internet e a velocidade de download e de upload. No meu caso aqui, eu tenho 30.720 kilobits por segundo, o equivalente a 30 mega. E aqui eu tenho a metade disso, ou seja, a metade de 30 mega, que no caso é a velocidade de saída ou upload. Embaixo é a velocidade real sua. Não se deve colocar uma velocidade maior do que isso e nem menor. É errado. Você deve colocar exatamente aquilo que você contratou do seu provedor. Então depois salva. Vamos lá, nós precisamos fazer esse controle adicionando aqui. Mas antes de adicionar, o correto é que nós reservemos o endereço. Então nós vamos fazer o seguinte: ou nós reservamos o endereço aqui no roteador, ou vamos configurar um IP fixo para cada computador que deve receber uma determinada banda que nós especificamos aqui, correto? Então nós vamos aqui em DHCP. Quando você está com eles conectados à internet, é importante porque você já vem aqui lista de clientes DHCP, localiza o MAC de cada um, localiza o IP de cada um e põe lá na gama de IP. Então eu já configurei, por exemplo, uma reserva de endereço para esses dois aqui, que o final é 103 e 102. Veja bem que é só vir em reserva de endereço, adicionar novo, e você vai colocar o MAC, endereço MAC, endereço IP, e o status tem que estar habilitado. Então você vai reservar um endereço para cada um dos seus computadores. Você tem que saber o endereço físico, que é o MAC, e vincular a esse MAC o IP. Pode ser o IP que já está aqui aparecendo quando você está conectado, ou pode ser um outro IP. Tem que ser de 100 a 199, que é o que é gerenciado pelo roteador. Vamos fazer o seguinte então, vamos voltar agora em controle de banda. Como eu já tenho minhas reservas, vou adicionar. Vou colocar aqui 102 e aqui eu vou colocar 103, que é uma referência ao meu computador e ao meu celular. A porta eu vou deixar 1 e aqui eu vou deixar 65535, que é o correto. Se você joga jogos online e esses aparelhos, essas máquinas suas, vamos supor um notebook ou um computador, se você executa jogos online, é interessante deixar no protocolo UDP. Ou você pode optar pelos dois também, não tem problema. A velocidade de saída, que é a velocidade de upload, tem que ser menor do que aquela que a gente configurou inicialmente ali. Então, se lá eu tenho, por exemplo, 15.360 de upload, eu posso colocar aqui, por exemplo, 6.000, certo? A menos que eu quero dispensar uma banda bem maior para um determinado dispositivo meu, então eu vou colocar, por exemplo, ali como tem que ser abaixo, eu posso colocar 14.000. Mas se eu quero distribuir isso entre alguns dispositivos para que eles tenham um limite de banda, então eu vou colocar bem menor, vou colocar 6.000. Aqui eu vou ter que colocar o máximo, que eu quero o máximo 7.000. Então eu tenho o mínimo de banda, de velocidade de saída e o máximo. E aqui eu tenho a velocidade de entrada, que no caso é a velocidade de download. Então, se a minha banda é 30.720, no caso que eu tenho 30 mega, então aqui eu tenho que colocar menos, né? Eu vou colocar aqui, vamos supor, eu quero colocar aqui 10.000, o mínimo, e
12.000 o máximo. Bom, é você aí quem vai fazer o controle da sua banda, o limite em upload e em download, colocando o mínimo e o máximo. E aqui é só salvar. Pronto, as configurações estão feitas e corretamente. Se você esqueceu de algum detalhe, volta o vídeo e reveja. Aí você pergunta, como que é que eu vou calcular em kbps a minha internet? É simples, vou deixar o link na descrição do vídeo ou no site, se você estiver aqui no site. E você vai calcular aqui. Por exemplo, sua velocidade é 10 MB somente. E você quer converter para kilobits, então clique em converter. O resultado aparece aqui embaixo. Veja bem que 10 MB é 10.240 em kilobits. Ah, mas como que eu vou conseguir a velocidade de upload? Saber. Então você tem que saber isso do seu provedor. Quanto que você recebe de upload? Se você recebe a metade, como eu, é só pegar 10.240 e dividir por 2. Tudo bem? É somente isso. Faça um bom aproveitamento. Ou dispensa mais banda para o dispositivo que executa jogos online, faz downloads pesados. No caso, obviamente que isso é para o administrador do roteador, né, que está configurando. Ou você coloca uma gama de IPs aqui, onde todos os IPs, inclusive na reserva de endereço lá, tem que estar configurado também, todos aqueles IPs que serão aqui colocados aqui, nesse intervalo, receberão, no caso, um limite de banda para cada um menor. É um controle que você vai fazer aí somente para alguns receberem mais e outros menos. Eu acredito que uma pessoa que executa jogos online, por exemplo, faz downloads pesados, vai pensar mais em si. Agora, aquele que só navega na internet, WhatsApp, Facebook, aí você coloca um limite menor. É isso e até a próxima videoaula.